bom. É isso aí, por aqui, hoje quarta-feira, portanto, está chegando mais um Papo Cabeça para você, o podcast de todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Eu, Fábio Borges, por aqui, juntamente com os meus amigos, não é isso, gente? É isso aí, Fábio. Hoje, né, seguindo o nosso projeto, nós vamos ter mais uma pessoa notável que vai conversar com a gente, vai nos dar a honra da presença e vamos poder levar a todo mundo que assiste aí um Papo Cabeça. É isso aí. Nós trouxemos hoje como convidado, né, o escritor, professor, Babalorixá, seu Rui do Carmo Povas. Por favor, se faça presente aqui na nossa mesa, na nossa cadeira, para a gente poder iniciar o nosso Papo Cabeça. Uma honra. O convidado de hoje é Rui Povas, professor, escritor e babalorixá. Rui do Carmo Povas, ilhaense, fixado em Itabuna, licenciado em Letras, mestre em Letras Vernaculares pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Itabuna, fundou o Ileaxé Ijexá, terreiro de candomblé Nagô de nação Ijexá, no qual exerce a função de babalorixá. Sua produção escrita abrange o verso e a prosa. É fundador do Laboratório de Redação do Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais Cauê, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ocupa a cadeira número 18 na Academia de Letras de Ilhéus e é membro fundador da Academia de Letras de Itabuna. Muito obrigado, Felipe. Professor, dizer da imensa satisfação, da honra que nós temos de estar com o senhor aqui hoje, nessa quarta-feira, e poder, né, levar para a nossa comunidade, para o nosso povo, para todo mundo que ouve, um pouquinho da experiência de vida, da sabedoria que o senhor tem. Então, muitíssimo obrigado pela presença, viu? É uma honra. Cordiais saudações a quem me vê, a quem me ouve. Quem não agradece pelo que recebeu não é digno do recebido. Então, inicialmente, eu quero expressar profundo agradecimento pela cortesia, pela lembrança do meu nome e pela maneira gentil, sincera que me recebem aqui nesta casa. É um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, né, a sua vinda aqui. De fato, é um momento muito enriquecedor para todos nós, né? O senhor traz uma bagagem cultural, histórica muito grande. A gente estava, né, trazendo o senhor para cá e a gente conversando ali a respeito da história, né? Da história do nosso município, muitas coisas que a gente não sabe, muitas coisas que a gente não pode também deixar passar, né? A gente estava falando dessa evolução, né, que o mundo, né, a humanidade ela conquista, porém às vezes a gente acaba deixando o passado um pouquinho de lado. E a gente não pode, né, deixar nossas raízes de lado. É isso aí. Então a gente veio, na verdade, rememorando aí o vasto conhecimento que o professor Rui tem, e o senhor falava justamente de boa parte que o senhor também teve uma participação aqui na história de Coaraci, quando professor. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento que o senhor tem esse primeiro contato com a nossa cidade, com Coaraci, não só Coaraci como Amadina e também Itapitanga, uma vez que o senhor foi professor do estado, não é isso? Bom, é muita generosidade de vocês estarem alardeando sabedoria de minha parte. Eu sou um cidadão comum. Talvez o que me distinga mais é um traço de uma memória acentuada. Sempre tive uma atenção redobrada sobre o fenômeno que nós chamamos de história. E diante do que vocês me perguntam, eu começo a me lembrar. Muita coisa já está depois da cortina do tempo, não é? Afinal, eu já estou beirando os 80 anos e os fatos que a memória me trazem agora são lembranças da década de 60 e de 70, então foram 20 anos que militei nessa região. Eu sou cidadão ilhéense, também sou cidadão itabunense, nasci em Ilhéus, lá vivi até meus 27 anos, depois, por uma questão de trabalho, me mudei para Itabuna, onde estou fixado, e daqui só sairei quando me for. Então, eu ensinava em Ilhéus, mas ensinava também em Almadina, Coaraci e Itapitanga.
Foi um tempo capitaneado por uma figura histórica chamada João Arbage, fundador do Colégio Municipal de Itabuna, que hoje traz o nome dele. E eu me lembro que eu me hospedava numa pensão de uma senhora chamada Delzuíta, que há 40 anos não tenho mais notícia desse povo. Então, eu morava em Ilhéus, onde chegava só ao final de semana. Os outros dias eu ficava em Quaraci, na pensão de Delzuíta, e de Quaraci eu ia para Almadina, ia para Itapitanga e depois para a Faculdade de Filosofia, onde eu era estudante, em Itabuna. Então, conheci muita gente naquela época, figuras que até hoje marcam profundamente a minha memória, a minha lembrança, como Epunina. Há 40 anos não tenho notícia de Epunina, de Eleusa, Delzuíta, não sei mais se essas pessoas ainda estão entre nós, mas gostaria de saber. Em outro momento, vocês me darão notícias dessas criaturas, de grata recordação, grata memória, de um tempo, foi um tempo bom, um tempo de luta para a implantação da educação no interior da Bahia, nessa região vasta que era chamada região Grapiúna. Então, foi um tempo em que ensinar era outra coisa, aprender era outra coisa, ser professor era outra coisa. Eu não diria um tempo melhor do que o atual, mas era um tempo marcado por fenômenos, fatos, relações e códigos de éticas que o tempo já levou, quando essa geração do passado se foi, levou muita coisa com ela. Pois bem, então, foi um tempo de construção e consolidação de amizades, de parcerias, de sonhos, por que não dizer? Era o sonho de transformar a região através da educação. Me parece que até hoje ainda continua essa utopia na cabeça dos militantes de agora, não é? Trazer luz para que a região se desenvolva. Tem sido um sonho eterno, geração após geração. Há algo que sempre emperra, sempre impede, mas isso é papo para um outro momento, para uma outra temática. É verdade, professor. É muito bom saber, né, dessa história sua aqui na nossa cidade. E já levando por esse lado, que a gente começou a falar de educação, a gente falou da educação dos tempos, né, idos, mas é importante a gente analisar um pouquinho e ouvir do senhor o que é que o senhor enxerga que poderia, né, ser feito, onde hoje a gente ainda encontra dificuldade. A dificuldade de antigamente é diferente da de hoje. Eu, por exemplo, acredito, né, que, como o senhor falou, as gerações mudaram e as facilidades hoje levaram a um declínio, de fato, na qualidade até das pessoas, dos alunos mesmo, né? Os alunos hoje não têm mais o interesse no aprendizado como tinham em outro tempo. As dificuldades impostas pela globalização de tecnologia e tudo também trouxeram, né, essa dificuldade. E a gente gostaria de ouvir do senhor o que é que o senhor acha assim, para o tempo de hoje, né, o que dificulta. Assim. Bom, começa por o entendimento de que o Brasil é um país complexo pela nossa própria história, a nossa história étnica, dessa mistura de negros, brancos, índios. E até hoje a história tem se desenvolvido como? Há uma elite dominante fundamentada em pressuposto do conhecimento europeu. E ficam, então, marginalizados os dois outros imaginários, o do negro e o do índio, que até hoje ainda não tiveram a oportunidade de fazer parte da nação. Não é? A classe popular carrega o Brasil nos ombros, mas não goza dos privilégios e da riqueza. O bolo é mal dividido. O bolo da fortuna, da riqueza e da oportunidade é muito mal dividido. Esse é um aspecto que a gente precisa considerar em qualquer apreciação que se faça sobre o povo brasileiro, seja do ponto de vista político, econômico, religioso, artístico, científico. Isso tem que ser levado em consideração, porque essa é a grande base que sustenta os nossos desencontros enquanto povo. Porque, na verdade, quando você procura o povo brasileiro, você não encontra ainda uma definição característica fundamental do que seja o povo brasileiro. Há uma elite dominante que não é negra, que não é indígena, também não é mestiça.
às vezes ela nem sabe mesmo o que é que ela é. Bom, daí você não tem no Brasil o imaginário do brasileiro. Você tem 3 imaginários agindo e o poder de mando é relativo à classe que domina. Sim. E a classe que domina é uma classe não diferente enquanto pessoas formadoras, constituintes, não são pessoas diferentes do negro e do índio, porque vem de uma base histórica comum geral a todos nós. Pois bem, então o que é que tem acontecido? É público e notório as fases da história do Brasil, primeiro como colônia, depois como império, depois como república, e essa república canestra que vive de um sobe e desce, a depender dos mandantes da ocasião. Bom, eu me dei conta da questão política no Brasil a partir da morte de Getúlio Vargas. Eu ainda era um pré-adolescente. Me escandalizei quando ouvi dizer o presidente se matou. E eu procurei meus pais para saber o que é isso, o que era presidente e por que o presidente se matou. E como meu pai era adepto das ideias da UDN, ele me contou a história do ponto de vista dele. Depois, mais tarde, eu vim descobrir, através de estudos, interações socioculturais, que a história do Brasil não pode ser contada por um único viés. Porque dizem os mais velhos que quem conta aumenta um ponto, ou ainda aquele outro dito que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Pois então, se você conta a história do ponto de vista dos integralistas, dos comunistas, dos esquerdistas, dos reacionários, são histórias completamente diferentes. Então, qual é a história verdadeira? Então, é preciso um cuidado quando se examina de fato e de perto a verdadeira história do Brasil. Há várias histórias que se entrecruzam para formatar uma história maior. Não é? Então, se a classe popular contar a história do Brasil, contará completamente diferente do que a minha classe, supostamente média, nunca foi média, é uma classe imprensada, não é? Está lá no meio da pirâmide, imprensada e quase que esmagada. Mas eu também tenho uma outra história a contar, que é a história dos afrodescendentes do Brasil, é a história da escravidão, que é uma história terrível, tenebrosa, que ainda não acabou, ainda não resolveu seus problemas, e estamos muito longe disso, porque não se dá uma verdadeira integralização sociopolítico, econômico, cultural das várias classes no Brasil. Há muros invisíveis separadores, não é? Então, diziam os antigos, quem está na cama está calado, quem está na lama está danado. Então, a maioria é de uma classe completamente desprivilegiada. A maioria não goza da fortuna, da riqueza da nação, seja em termos de moradia, segurança, saúde, transporte, essa coisa toda. Trabalho. O trabalho no Brasil é um trabalho de semi-escravidão. Esta glória deste salário mínimo é um salário de fome. Não dá para nada, não dá para coisa alguma. Então, pessoas em grandes cidades, como a exemplo de Rio e São Paulo, que precisam levantar 3 horas da manhã para chegar no trabalho 8 horas, para depois que sai do trabalho às 17 ou 18 horas, chegar em sua casa de retorno às 22 horas. Isso é regime de escravidão. Não é? Enquanto isso, há uma classe que mama nas tetas da nação, que vão para a Rússia em suas grandes comitivas para olhar a cara de Putin, dizer que ia invadir a Ucrânia. Repare, é o descalabro do descalabro. Então, você vê, as denúncias estão aí postas à mesa a todo momento, a toda hora. Há uma espécie de descaramento da classe dominante, seja ela nos seus vários níveis, não é? Onde a corrupção é sinônimo de sabedoria. As pessoas não são presas porque elas são consideradas sabidas, elas têm 1000 artes, 1000 artimanhas, uma rede complexa de relacionamento que deixam elas impregnadas de poder e, por isso, elas não são punidas. Quando são punidas folcloricamente. Você vê a maioria dos que foram presos por corrupção, está todo mundo solto.
seja por direitos oriundos de uma lei canestra, capenga, seja porque um privilégio impede de um julgamento verdadeiro e cumprimento de sentença fiel e absoluta, como a lei fria manda e determina. Então, esse nosso país é esse imbróglio, não é? Essa conjuntura de forças que se digladiam noite e dia na busca de ascensão ao poder, porque essa questão da luta pelo poder, que a gente pensa que exclusivamente ela seja política, não é. Ela é também econômica, ela é também religiosa. Há uma guerra cultural religiosa por debaixo do pano que aparece sob o manto da busca da salvação e do reino do céu, das alianças com o Deus Todo-Poderoso, mas que, na verdade, não passa de uma luta pelo poder. Então, você vê, atualmente, a classe política dominante está de braços dados com a classe religiosa evangélica de certas denominações. É preciso fazer ressalvas de justiça. Não são todas as denominações que embarcaram nessa luta pelo poder. Facção é uma palavra até não muito aceita, mas há grupos que, na verdade, exercem suas atividades religiosas imbuídas de um espírito crístico, de um espírito mesmo religioso que busca a salvação espiritual. Mas isso, hoje, no Brasil, não se constitui a maioria. Bom, a classe econômica. Toda a riqueza da nação está depositada na mão dos bancários, dos exportadores, do agronegócio. O poder mudou de dono. Nós estamos aqui numa cidade como esta, como Quaraci, cuja produção agrícola é razoável ao seu tamanho e à sua história, mas o poder econômico não é decidido dentro de Quaraci. O poder econômico é ditado lá no agronegócio dos grandes fazendeiros, dos grandes plantadores, dos grandes exportadores. Então, aqui na região, nada que diga respeito à região é resolvido dentro dos muros regionais. A coisa é ditada pelo comércio internacional. Nós estamos sob a rede do poder do preço do petróleo. Embora o Brasil produza petróleo, mas é um petróleo que não é leve, é um petróleo pesado, que precisa ser refinado, e a refinaria no Brasil não se preocupou com isto. E agora tem que comprar petróleo leve no exterior e vender seu petróleo bruto. Olha que contradição, olha que coisa maluca, olha que coisa de doido. Mas aí o que é que acontece? É um conhecimento, é um estudo que está na mão de poucos. A grande maioria do brasileiro não conhece isto. Então, nem pode tomar partido. Quando toma partido, é uma tomada de partido um tanto folclórica e carnavalesca. Vamos para a rua, não se morre mais. É o carnaval, é o futebol. Mata-se à vontade na porta do estádio porque o time ganhou, perdeu. É ainda a ideologia romana que nós herdamos através dos povos peninsulares. Pão e circo. Então, enquanto o povo se diverte, os mandões resolvem as questões universais brasileiras. O professor, ouvindo atentamente aí, né, esse recorte histórico da nossa história, da história do Brasil, a gente sabe que nós tivemos durante muito tempo uma história escrita, uma história eurocêntrica, né? E recentemente não, mas já há algum tempo a gente vem tentando escrever a nossa história. E, como o senhor bem falou, acerca de alguns grupos, da gente privilegiar alguns grupos, que é a classe dominante, aí eu faço a seguinte pergunta. O Brasil é uma nação nova? E isso ajuda um pouquinho a explicar por que a nossa história tem essas características? Ou o senhor atribui isso a outras questões? Repare bem, as palavras são ciladas e muitas vezes a gente utiliza determinadas palavras, ou a maioria delas,
sem atentar para uma análise semântica dos seus níveis de significação. O que é que nós entendemos por uma nação nova? Diante do quadro universal. Lisboa é uma nação nova ou uma nação velha? A Suíça é uma nação nova ou uma nação velha? Não é? A Irlanda é nação nova ou velha? O Brasil é nação nova ou velha? Bom, esse conceito é relativo. Porque se for contar do ponto de vista da passagem do tempo em relação ao tempo em que a gente vive, o Brasil seria velhíssimo, tem mais de 500 anos. Então, para mim, que estou com 80, 500 anos é um peso que eu não poderei carregar nos ombros. Então, o que é uma nação nova? Diante do quadro das nações, Brasil e Estados Unidos, quem é mais novo do que quem? A diferença não é tamanha assim. E por que os Estados Unidos, do ponto de vista socioeconômico, se desenvolveram tanto e o Brasil não? Porque há uma história subterrânea que sustenta tudo isso. Quem colonizou a terra que hoje se constitui os Estados Unidos? Então, uma cultura anglo-saxônica completamente diferente da cultura que foi trasladada para o Brasil, que é uma cultura de origem latina. Qual a melhor e qual a pior? Não se trata disso. Se trata dos rumos que as civilizações tomam. Pois bem, quando você olha para o quadro da história universal, você se lembra de Sodoma, Gomorra, Nínive, Mesopotâmia, Caldeia, Fenícia. Tudo isto nasceu, cresceu, se desenvolveu, desapareceu. Sim. Então, a história das nações se confunde com a história do povo que a constitui. E assim como o povo, as nações surgem, desenvolvem e desaparecem, porque o fenômeno humano, apesar da sua continuidade, os indivíduos não são eternos. Então, as coisas, do ponto de vista humano, começam, desenvolvem e chegam ao fim. Tudo que é humano, no seu começo, já traz a marca do fim. Quando nós somos gerados no útero materno, ali já vem as marcas de quando nós vamos morrer. Evidentemente, salva as questões de desastre, assassinato, essa coisa toda, mas isso é uma outra história. Pois bem, então o Brasil é uma nação nova, sim, mas é também uma nação velha, depende do ponto de vista do qual você examina a história do Brasil. Nós, como povo, no nosso andar de nossa carruagem de roda quebrada, ainda não tivemos tempo de resolver problemas fundamentais inerentes à constituição de qualquer povo. Exemplo, a educação. A educação no Brasil é um problema que não está resolvido e não vai se resolver dentro das próximas décadas. Por que é que eu digo isto? Baseado no exame do que passou, do que está acontecendo e fazendo projeções para o futuro. Ora, então o Brasil começou com uma compreensão de que a educação era privilégio de uma classe privilegiada. Era privilégio do privilégio. Não é? Então, quem tinha direito ou acesso à educação? A classe privilegiada. E a grande maioria nem passava na rua onde tinha escola. Aliás, as escolas eram raríssimas. Pois bem, à proporção que o tempo foi passando e as coisas foram se modificando, porque, como disse Cícero no Senado Romano, com o tempo todas as coisas mudam e nós mudamos com elas, no fenômeno humano nada é para sempre, imbecil é aquele que se julga dono da eternidade, porque nós somos fugazes, daqui a pouco, nossa vida é uma chama de vela, daqui a pouco o vento sopra, apaga e nós passaremos a fazer parte do rol dos esquecidos. Então, o que é que aconteceu com a educação no Brasil? Uma grande massa dos excluídos, até hoje se constitui uma rabada imensa. O Brasil é um grande dinossauro, um corpo imenso, uma cabeça minúscula e uma rabada que não tem mais tamanho. Então, a solução seria inverter a figura, redesenhar a figura do Brasil. Uma cabeça gigantesca, um corpo médio e sem cauda.
Aí sim todos teriam oportunidade. Mas para todos terem oportunidade, é preciso a divisão do bolo da riqueza, o bolo da fortuna. Quem vai dividir? Quem está disposto a abrir mão da sua fortuna para aquele outro menos aquinhoado de oportunidade? Então, esta medida da cesta básica e do sopão é eventual, é para um determinado momentinho. Sim. Porque tem que resolver o problema na sua base. Tirar o indivíduo da rua. Superficial. Oferecer-lhe oportunidade de moradia e de trabalho para ele se tornar uma pessoa digna de si mesmo. Então, criança abandonada. Você vai e pega a criança que está na rua, bota na creche. Os homens e as mulheres continuam atrás da bananeira, ou atrás do muro, se reproduzindo. Você tira uma, no ano que vem você tem 3 no lugar daquela que você tirou. Não resolveu, a creche não resolveu o problema. O buraco é mais embaixo, verdade, como diz a sabedoria popular. Verdade. Dentro do que a gente vinha abordando, né, surgiu vários subtemas aqui na nossa conversa. E um que eu gostaria de abordar é a questão da classe, né? O senhor falou inicialmente da classe dominante, né? E, lógico, para se dominar, precisa ter o dominado também. Dentro disso, a gente acaba falando também do sopão, né? Que a gente alivia superficialmente a necessidade daquela pessoa. E aí eu queria trazer aqui na discussão a visão, né? Dos desafios que foi para o senhor antes do início, né? Do seu dia a dia ali, da sua evolução enquanto pessoa, enquanto humano, e hoje, né? Antigamente, eu acredito que a violência e a humilhação, né, para alguns segmentos, tanto da própria educação, como para o segmento religioso, né, ele passou por momentos muito, como é que eu posso dizer, sensíveis, né, dentro desse aspecto de história. Então, queria saber, né, do senhor essa evolução que se deu e o que é hoje o país, né? A gente fala de liberdade, mas a gente vive uma real liberdade, né? É certo falar isso, liberdade? O senhor citou uma situação econômica, né, do país, onde a gente trabalha por um salário mínimo, e a gente sabe que esse salário mínimo a gente não consegue pagar nossas contas no nosso dia. Mas a gente tem essa sensação de liberdade. Ô Diego, só para reforçar, eu estava pensando Sim. em algo parecido com isso, quando o professor fala, né, da questão de creche e tal, e eu reforço, né, o que eu penso. Eu penso que as coisas de forma isolada não vão resolver nunca, né? E quando a gente fala uma criança que está em área de vulnerabilidade, eu sempre vou reforçar, sempre vou dizer que além do governo, né, as organizações do terceiro setor também são importantíssimas nisso. A preocupação em levar para as crianças a possibilidade do esporte, da cultura, da arte, eu falo isso sempre. A questão de abraçar, de dar condições de que se possa enxergar algo diferente. E isso também traz, quando o professor estava falando aqui, a minha percepção sempre é essa. Eu vejo muito, a gente tem isso desde sempre, a necessidade de ter. Né? E isso faz com que a gente passe por cima de tudo para ter. Né? A gente tem a necessidade de ter o maior carro, a maior casa, né? Mesmo que a gente não precise. E isso gera justamente essas injustiças. Porque quando você passa a querer exagerar no seu ter, você automaticamente vai ter que passar por cima de algumas coisas que para o ser humano deveriam ser, né, valiosas e valorosas. E só reforçando o que você falou aí, quando justamente eu já vejo a espiritualidade entrar nisso, entrar nessa questão toda. Porque quando você fala de espiritualidade, justamente você luta por justiça também. Você luta, né? Você luta pelo seu igual. Você ama quem está perto. Né? E isso acho que é fundamental aí. Então, só reforçando aí, o professor vai falar aí com a gente sobre justamente isso que a gente falou aqui. Vocês abordaram questões muito complexas. E, sumariando o que ele disse, a questão fundamental é a liberdade. O que você disse, a questão fundamental é a ânsia pelo ter. Mas eu gostaria de retomar a conversa que eu estava tendo anteriormente e dizer que, em hipótese alguma, eu sou contra a cesta básica e o sopão. Não é isto. Não se trata disso. Não entendendo. Se trata de entender que essas medidas
paliativas são necessárias, mas não resolvem o problema em suas bases históricas. Elas têm que ser Não temporárias. a questão é efeito de algum momento. E as oportunidades também dentro disso, elas devem existir, né? Não é só parar na questão do sopão, na cesta básica. É dar a Muito mais que muito isso. Muito mais. Pois bem. Então, questão de liberdade. Aí eu me lembro de um poema meu. Ainda porei as mãos em ti, ó liberdade, será após construí-la em mim, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, ponto, linha, traço. E por aí vai. Pois bem, o conceito de liberdade. Há muita relatividade na conceituação séria, honesta, fidedigna do que seja liberdade. Eu me considero livre, sim, até o ponto em que eu respeite o limite e a maneira de ser do outro. Porque se o meu conceito de liberdade me faz entrar para governar o outro, mandar na vida do outro, fazer com que o outro faça aquilo que eu quero que ele realmente faça, isto aí é uma liberdade canhestra. Aí ultrapassa os limites do conceito de liberdade e vamos para o mandonismo, não é? Sim. Essas coisas aí, o fascismo e outros ismos que não convém nem falar no nome, porque quanto mais a gente fala no nome da infelicidade, mais ela se torna factual. Pois bem, então o que é esse conceito de liberdade? Ela se fundamenta em princípios éticos basilares. Se não houver princípios éticos, a humanidade se volta ao tempo em que ela era bicho. Não é? Como? Ultrapassando o direito do outro, ultrapassando a vontade do outro, ultrapassando a liberdade do outro, ultrapassando o querer, o desejo do outro. Então, a liberdade que não respeita esses limites se configurará como qualquer coisa, exceto como liberdade. Uhum. Então, um povo que cultua a liberdade, ele fixa seus princípios éticos e morais em códigos rígidos, permanentes, até que o tempo determine e ocasione algumas mudanças, porque, como eu já disse antes, com o tempo todas as coisas mudam. E nenhuma lei é para sempre, porque a humanidade muda. A lei, de vez em quando, precisa ser revista e atualizada para que, justamente, a liberdade continue sendo liberdade. Pois bem, é preciso considerar isso. Então, quem é livre no Brasil? Primeiro, a nossa grande escravidão. Não somos livres do salário mínimo. Não somos livres de ser empregados, não é? Uhum. Claro, com as honrosas exceções da classe privilegiada. Pois bem, então, a gente pensa que o cidadão comum está livre, mas livre de quê? Se ele é obrigado a levantar 3, 4 horas da manhã para pegar 2, 3 transportes para chegar no emprego. Isso é liberdade? Onde é que isto é liberdade, meu Deus? A liberdade de ir e vir. Chegue eu a Brasília agora, ou um de nós, e diga assim, eu quero falar com o presidente da República. Você não será livre para isto. Então, onde está a liberdade? Hein? Você diz assim, a igreja de São Pedro em Roma, com aquele cabedal de riqueza, oh meu Deus, eu vou levar um castiçal desse de ouro para vender e matar a fome da minha comunidade. Você é livre para isso? Claro, então há muita relatividade nesse conceito de ser livre. E isso eu imagino. Então, eu não sou um exemplo para ninguém, eu sou cidadão comum, mas em que medida eu fui livre? Se eu for examinar a trajetória da minha vida, eu fui muito mais um prisioneiro do que um libertado. Inclusive de mim mesmo. Há determinados princípios que me obrigam a não ser livre para fazer o que eu quero, o que eu penso e o que eu desejo, porque com o humano, às vezes, eu tenho desejos satânicos, como qualquer pessoa tem.
Principalmente se alguém me fizer mal, ou vontade de avançar na garganta e enfiar um punhal. Sou livre para isso? Não. Não sou livre. A condição humana me restringe essa liberdade de não fazer tudo o que eu queira ao meu bel prazer, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então é preciso pesar muito bem pesado numa balança de ouro o que é o peso da liberdade. Não é? Não se pode exercer, em nome da liberdade, a libertinagem, por exemplo. Verdade. São coisas que não se confundem de maneira nenhuma. Eu não sou livre para exercer a libertinagem. O meu código ético e moral não me permite a liberdade para exercer a prostituição, porque eu não creio nela. Então, a partir desse momento, eu não sou livre para ser um prostituto. Repare, não é? Bom, eu não posso sair despido na rua, porque há um código de honra, de moral e ético que me proíbe isso. Eu não sou livre. E assim, eu estou com calor, vou tirar a roupa e vou andar na rua. No mínimo, eu vou me acabar na cadeia ou no hospício. E em tempo é isso que nos faz vivermos, né? Em sociedade. É isso que permite o convívio. Sem esse senso, era sem impossível. isto... Impossível. Bom, o outro conceito que vocês pegaram foi a questão do ter, que se contrapõe ao ser. Numa sociedade capitalista, o fundamento é o ter. Porque eu sou na medida que eu tenho a minha boa casa, o meu bom rendimento, o meu bom carro, o meu bom casamento, os meus bons filhos. Então, tudo de bom que eu tiver se traduz para uma sociedade capitalista em ser. É uma confusão de conceitos terrível. Terrível. Isso promove ganância, usura, crime, porque a ânsia é pelo ter, para que eu seja. Repare que troca de conceitos, não é? Há uma troca de conceituações, de entendimentos, de interpretações. Então, não basta que eu seja professor. É preciso que eu tenha a cátedra. Eu tenha o anel, eu tenha o diploma. Então, a língua portuguesa, que é o nosso idioma básico, é característico muito pelo uso do possessivo. Minha casa, meu lar, minha cidade, minha família, meu médico. O meu médico me disse quando uma pessoa pode ter um médico. Isso é uma contradição das contradições, é verdade, não é? Com certeza. Então, é a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha, é a minha namorada, é a minha rapariga, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é o meu emprego, é meu. Nós vivemos afogados no oceano de possessivo, porque isso vem de um imaginário capitalista que eu preciso ter para que todos reconheçam que eu sou. E esse princípio vai se chocar contra princípios básicos da maioria das religiões. Sim. Então, a espiritualidade que você pegou no assunto aí, pegando o seu gancho, a espiritualidade prega que você seja, o capitalismo prega que você tenha. E no meio desses dois gigantes se matando, está o cidadão no meio. Está ele ali, impressado por essas duas forças. A depender das suas escolhas, ele pende ora para um lado, ora para outro, mas nunca uma escolha em definitivo. Porque se ele não optar pelo ter, ele é um cidadão de última categoria no regime capitalista. É o regime Então, da fome, do abandono e da injustiça social. É Então, justamente isso. Esse princípio, ele então, nesse entender, ele é o combustível da gente hoje estar numa situação de escravidão, né? De uma possível liberdade, mas que a gente entende que a gente está no momento hoje também de escravidão, porque a gente é escravo do nosso salário, a gente é escravo de princípios aí que chocam dentro dessa liberdade, né? O nosso sistema propicia isso, né? Sim. Eu pegando o gancho aqui, a gente tem que ir pegando os ganchos, né, e emendando nosso papo. O que o professor falava justamente é mais ou menos, eu acredito, Fábio e Diego são próximos, sabem do que eu estou falando. Eu tenho uma teoria, as pessoas até, você não tem apego a nada, tal. Eu tenho um pensamento, e isso eu ouvi, né, em uma dessas leituras e tal, do povo judeu. O povo judeu tem apreço ao que pode carregar nos bolsos. Então, assim, mas, para mim é muito relativo, sabe? Vocês acompanham, né?
eu tenho muito apego às relações. Né? As relações, para mim, são fundamentais, importantes, e essas, assim, eu dedico, vamos assim dizer, amor. Né? E eu quero passar isso lá na minha casa. Mesmo sabendo que é necessário ter. Mas eu falo que o grande problema, dentro dessa complexidade toda, a gente saber que temos que ter, mesmo querendo ser, a grande complexidade se dá no valor, isso eu falo valor emocional, que você dá aos bens. O equilíbrio entre os dois, né? Justamente isso. Tem gente que valoriza demais os bens materiais, que valoriza demais aquela questão da conta bancária. Poxa, eu vou chegar na conta bancária e vou ter um orgasmo quando eu olhar. Isso é complicado. E esquece, né? E você olha o paradoxo, né? Quem tem muito sucesso, justamente nessa área, nessa ânsia de ter o sucesso numa conta com vários e vários zeros, acaba fracassando no que eu, por exemplo, enxergo como fundamental, né? Que o amor, família, aquela coisa de você chegar ali. Aquela vez que a gente falou que eu vi sua foto, né, com sua família e falei, pô, esse sorriso aí não tem preço. Então, eu acredito que você pode realmente trabalhar para ter, mas para propiciar momentos como aquele sorrisão, né, de família que contagia, aquele sorriso de alegria puro. E eu acho que é isso. Filipão, só para a gente não esquecer, fala para a gente aí quem são nossos apoiadores que tornam possível aqui o nosso Papo Cabeça. E agora vamos deixar os nossos agradecimentos especiais aos colaboradores do nosso Papo Cabeça. Ao Escritório de Advocacia Lima e Araújo, buscando sempre a melhor solução jurídica com serviços prestados em toda a nossa região. A Rede Portal, desde 1998, conectando emoções. E a Borsá Comunicação Visual, os melhores serviços de identidade visual e comunicação digital para você. E já aproveitando a oportunidade, fala do nosso sorteio aí. O que é que a gente vai sortear essa semana aí para quem acompanha a gente? Temos sorteio sim. Daqui a pouco, a partir da finalização do nosso programa, nós estaremos na live no nosso Instagram sorteando o livro Café com Poemas, da editora Cogito, em parceria com o grupo Cultivista e o Clube de Lu. O livro traz poesias de 2 autores coracienses, a poetisa Aurora Souza e o poeta Felipe Borsá. Muito obrigado e parabéns aí pelo Felipe aí. Muito obrigado, sei que é você. O Felipe é ele, né? É isso aí. Vai gostar. É isso aí. E seguindo aqui nossa conversa, professor, a gente falou da necessidade, do poder, da espiritualidade, né, do que contribui para a nossa vida. E deixando um pouco de lado, né, não deixando, porque isso é sua vida, é um todo, mas vamos chegar um pouquinho nessa parte da espiritualidade, da parte da religião, né, e tudo mais. Levando em consideração tudo, né, que a gente falou, que o senhor falou, o que é que os meninos têm aí para quando a gente for para o assunto, a gente chegar robusto. O que é que os meninos pensam aí da religiosidade, da espiritualidade? Quero ver vocês também. Eu vejo a evolução, né, do nosso dia a dia. A sociedade ela vive em grupos, né? Ela procura sempre grupos ali que sustentem uma ideologia, uma forma de viver. E eu vejo que, a partir de muito tempo, assim, a gente acabou deixando de lado coisas que são primordiais para o ser humano, que é o respeito, né? É o saber lidar com o oposto, né? Com determinadas diferenças, conviver em harmonia, não só com o ser humano, mas com a vida, né? Nós pisamos na Terra e a Terra é vida. Ela produz ali tudo necessário para a gente conseguir sobreviver, né, e viver como uma comunidade. A gente sempre distingue a raça humana, né, da questão animal, falando como que o animal é sub. Hoje, a gente vive numa condição, para se falar de fato, que a gente é mais do que um animal, né, que ele não é pensante. Porque assim, eu vejo a gente como a gente ser humano com um potencial e um poder muito grande, né? Nós conseguimos pensar, a gente consegue formar, produzir uma máquina, mas a gente não consegue hoje conviver com o nosso semelhante. Então, é aquela questão da gente focar em uma riqueza, mas, na verdade, o que, ao meu ver, é de se engrandecer, de ser rico, de fato, são as relações, né, o conviver entre os demais. É isso. Mais uma vez, só para deixar evidenciado, eu sempre
quando a gente fala na questão religiosa, eu sempre pensei na questão do respeito, né? É preciso que a gente respeite a religião alheia, a religião, né, dos outros, até porque eu acho que cada um, eu respeito muito a individualidade, onde cada um vai escolher a sua religião de acordo ao seu modo de vida, de acordo ao que você pensa, de acordo com suas características, ao meio que você está inserido. Então, eu acho que tem muito disso. Então, eu aprendi muito a respeitar a questão da crença religiosa, da espiritualidade das pessoas, né? Por exemplo, quando eu estou dando aula, que a gente fala das religiões de matriz africana, por exemplo, a gente ainda percebe um certo, vamos dizer assim, um certo desconhecimento, uma certa ignorância, né? Eu acho que é o conceito mais adequado, uma certa ignorância. E aí eu sempre tento mostrar, de alguma forma, que trata-se, por exemplo, de uma religião como outras religiões. Então, às vezes o que me deixa entristecido é esse desconhecimento que a gente tem com relação à religião do outro e a falta de respeito que esse desconhecimento traz. Então, isso é um pouco que eu sempre foi algo que eu me questiono, é algo que eu penso que a gente deve avançar com relação a isso. Então, respondendo a pergunta, Marcão, para ser mais objetivo, eu acho que a nossa crença ela deve estar naquilo que nos traz uma paz interior, certo? E não esquecendo do respeito, da tolerância para com o outro. É isso. Tudo gira em torno da ignorância, né? Quem é ignorante se fecha, se tranca, é preconceituoso. Preconceito já está dito, né? Eu não tenho um conceito formado, eu não tenho base, eu não tenho argumento, eu não sei, mas mesmo assim eu quero me expressar e quero dizer algo que eu não sei, não tenho nenhuma ideia. Isso perpassa pelo respeito, justamente, né? Que é a primeira coisa que deve se ensinar para uma criança em casa. Então, professor, tocando nesse assunto, né, a gente acho que tem muito para falar. E é isso, né? Acho que o senhor viu aqui mais ou menos o que cada um pensa, né, o que cada um acha. E assim, o senhor, com toda a sua autoridade para falar, a gente gostaria de ouvir. Outra vez vocês mergulham a mão no formigueiro. Eu falo de conceituações, definições, mas eu gosto muito de trabalhar assim. Pegar algo que foi dito ou vivido lá atrás e trazer para cá, para reciclar, para poder termos possibilidade de construir o futuro. Você tocou aí no assunto, diz que o judeu dá valor àquilo que lhe cabe no bolso. Eu não tenho origem judaica, portanto, não tenho procuração cultural para falar sobre o assunto. Mas este mesmo povo que você disse que dá valor ao que carrega no bolso, foi o povo que construiu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que construiu o decálogo, que construiu aquela saga de se libertar do cativeiro do Egito até chegar à Terra Prometida, que construiu o Templo de Salomão, que crucificou Cristo. Nós não podemos esquecer as coisas basilares de qualquer povo quando a gente aborda a cultura dele. Viremos a página. Aí vocês tocam no assunto de, também, outra vez, da relação do homem com o próprio homem, com os animais, com a natureza, e aí pegam a questão da espiritualidade e descambam para a religião, as religiões de matriz africana. Então, isto é um balaio. Verdade. Com muita coisa, não é? E cada coisa dessa tocada é preciso que ela seja examinada com muito cuidado, passo a passo, a fim de que nós não embarquemos na jangada do equívoco. Pois bem, é público e notório que o homem construiu, enquanto ser na face da Terra, uma trajetória que vem das cavernas até esse estúdio aqui em Quaraci. E nessa saga ele construiu ciência, arte, filosofia, né? Uma boa trajetória. Se nós compararmos de tribos coletoras que nós fomos no passado, até hoje em naves espaciais em órbita da Terra, a saga é incomensurável. Sim.
precisamos valorizar a raça humana desse ponto de vista, sua capacidade de avançar no tempo e no espaço, acumulando conhecimento, através da arte, através da filosofia, através da ciência, não é? Esses pilares básicos de construção do conhecimento. Ora, acontece que determinadas sociedades humanas privilegiam, em momentos específicos de sua trajetória, um ramo, ora a arte, ora a ciência, ora a religião, ora a filosofia. Então, cada nação, cada povo tem a sua trajetória. Você vê, quando a gente examina a construção do conhecimento do ponto de vista científico, parece que o Brasil não fez nada. Pelo contrário, o Brasil tem construído muito conhecimento científico a esse respeito, porque essa coisa não é ensinada nas escolas dos grandes inventores. A aviação, quem inventou o avião? Santos Dumont, um brasileiro. Basta pensar nisso. Se hoje você tem uma nave espacial caminhando para Marte, para Júpiter e outros planetas do sistema solar, é porque Santos Dumont um dia inventou o 14 bis. Se não fosse isso, se não fosse aquele primeiro passo, nós não chegaríamos às naves espaciais de hoje. E isso se deve ao Brasil. E, agora, nós temos um ufanismo por muita coisa boba e muita coisa séria é ignorada. É isso. E isto só se resolve através de um sistema educacional factual. Se não for assim, a história é negada, a história é apagada, a história é esquecida. Pois bem, aí no exame desse ser que nós chamamos ser humano, no qual nós quatro aqui nos inserimos, às vezes até a contragosto, há momentos que eu gostaria de ser uma águia ou um leão, não é? Para descartar de mim essa carga do que se chama humano, porque ser humano não é apenas ter conhecimento artístico, religioso ou filosófico, é muito mais do que isso, não é? Tomada de consciência de nossa humanidade, tu és pó e ao pó retornarás, isto é muito doloroso para se carregar. Quando você toma consciência de si, toma consciência de que um dia vai morrer. Não é fácil carregar isso. Pergunta, então o que é que eu estou fazendo aqui? De que adianta esta caneca e esta água que estão me dando se breve eu vou morrer? Isto é pesado. É muito pesado. Ao tempo que você carrega o peso de, na sua relação com o ser oposto, você construir um semelhante a você. Isso é algo divino que está na humanidade, está impregnado em nós. Você deixar os seus genes por herança, isto é algo que ultrapassa os limites do humano. Ah, mas os outros animais também fazem isso. Sim, mas os outros animais da criação transferem sua carga genética, mas não leva a racionalidade, não leva o sentimento, não leva a intuição, leva no máximo a sensação, o instinto. E no humano não, isso é muito mais profundo, isto é muito mais tudo menos humano, isso é divino. Então, se é verdade que nós fomos feitos um dia à imagem e semelhança de quem nos criou, em nós existe uma divindade. Aliás, existe a divindade, não é uma divindade, existe a divindade. Há essa dimensão do humano que começa da testa para cima, o resto da testa para baixo é puro animal. É aqui onde está a sede de um computador orgânico, biológico, uma máquina que até hoje a gente tenta fazer algo parecido. Estamos perto. Ai de nós quando fizermos uma máquina igual ao que está aqui dentro, né? Que até hoje a gente não sabe usar esta máquina, só usamos, dizem os cientistas, que nós só usamos 10%. Os outros 90%, graças a Deus, ainda estão dormindo. Porque enquanto nós não descartarmos da nossa natureza humana a perversidade, não é? Essa coisa sombria que também compõe o humano, a gente não pode ter o direito ao acesso a certos conhecimentos, porque eles seriam usados tanto para o bem como para o mal, como a internet, por exemplo.
Para que ferramenta mais maravilhosa que o homem construiu até hoje do que a internet? No entanto, ela está aí para ser usada para o bem e para o mal. E como o mal se agigantou no uso das redes sociais. Não precisa dizer mais nada além das fake news. Nada mais além disso. Que promovem o desentendimento, o desencontro, a injustiça, a exploração. Tudo que é ruim está lá nas redes sociais. Está lá, à sua disposição. Você pode se dar o luxo de ser um grande prostituto, sendo um pai de família, sem ninguém saber, exercendo sua prostituição nas redes sociais. Repara que coisa. Quando você pensa assim, quando você desdobra esse conhecimento para chegar a esse nível de análise, isso é simplesmente apavorante. E isso nos leva a concluir de que o homem, enquanto espécie, enquanto gênero, enquanto raça, ainda não está preparado para usufruir de determinados conhecimentos, porque o seu lado sombrio vai fazê-lo usar aquilo para as coisas não tão dignas assim, ou as coisas maléficas ou malignas, como queiramos chamar. Pois bem, então, é preciso muito cuidado quando a gente examina a questão do fenômeno humano. Não sei se vocês conhecem Teilhard de Chardin, não é? O grande jesuíta que foi perseguido pela Igreja Católica. Ele escreveu um famoso livro chamado Fenômeno Humano. Quando tiverem a oportunidade, não deixem de ler. Não é? Essa análise que ele faz do que é o humano, esse fenômeno chamado o humano, não é? Que é uma grande incógnita para nós próprios, os humanos. Começa na discussão da nossa origem enquanto espécie, enquanto raça, não é? Então, tanto a ciência como a religião vão se digladiar num campo de batalha, promovendo conceitos explicativos da nossa origem. Aí vamos para o nível da ciência primeiro. Como é que o homem foi formado? Uma célula lá no mar, não é? Que ninguém sabe o que foi que as enzimas se juntaram, as proteínas, e formaram uma célula, e daí veio o resto. Não é? Entende? A vida saiu do mar, veio para a terra, e na terra ela se multiplicou e se diversificou e chegou à complexidade que é hoje. Isso é um princípio dito pela ciência. Agora vamos para a religião. O que é que a religião toda e qualquer diz o quê? Que nós somos criaturas. Não é? Fomos criados por um divino, poderoso, onipotente, Senhor de tudo, que depois que criou tudo, não quis ficar sozinho. Repare que treta. Façamos um ser a nossa imagem e semelhança. Pronto, estava fadado o nosso destino do ponto de vista interpretativo da religião, não é? Aí pegou lá o barro, que era a única matéria que ele achou melhor. Por que não fez de pedra? Por que não fez de gordura? Por que não fez de limo? Por que não fez de nuvem? Por que não fez de ar? Por que fez de barro? Que magia é essa que esse elemento tem a fim de servir de matéria-prima para a construção do humano? É preciso pensar nisso. Então, o barro que a gente pisa com tamanha indiferença a esta matéria-prima foi, segundo os mitos, segundo certo mito da criação, foi o material que o Criador achou mais interessante. Já pensou se nós fôssemos feitos de mármore ou de ouro, de diamante, hein, menino? Hein? Coisa já tá Você seria o homem rubi, safira. Entende? Ia ser rubi, que eu gosto de vermelho. A arte. Aí o conhecimento artístico lhe proporciona essa divagação, não é? É outro nível de conhecimento. Pois bem, então fez-se o homem e o homem foi feito. E aí o que é que acontece nesse mito da criação? O Criador achou que ele não devia ficar sozinho. Assunte o cão como atenta. Façamos-lhe uma companheira. Aí põe no hospital, não é?
numa clínica bem montada, anestesia, tira uma costela, faz uma operação, aplica um conhecimento genético de uma costela, forma um semelhante ao homem, não é mais semelhante a ele. Repare a explicação. O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas a mulher seria a imagem e semelhança do homem. Já é uma criação genética. Aí, quando forma o casal, ele ainda faz uma determinação. Crescei e multiplicai. Ele não queria mais criar. Já basta, agora é com vocês. Saiam se reproduzindo, reproduzam minha imagem. E até hoje nós fazemos isso, reproduzindo a imagem dele. Não é? Ele achou uma maravilha o que ele fez. E às vezes nós, as criaturas, não nos maravilhamos com a obra que ele fez, que somos nós mesmos. E nos matamos, Sim. e nos aprisionamos, e nos injustiçamos, e nos massacramos, e negamos a liberdade um do outro, e passamos por cima da vontade, do desejo do outro. Essa coisa toda que é a complexidade humana, não é? E aí, mais tarde, o filho que ele... Porque essa criatura que ele criou debandou, né? Aí vem a mulher e come do fruto proibido. Aí o que ele faz? Dá tudo ao casal que ele criou, mas botou uma árvore lá no meio da terra e diz assim, não coma. Mas ele sabia, pela natureza que ele criou, que aquela criatura não ia obedecer. Não, se ele era Deus ou é Deus, é obrigado a saber de tudo. Ele não sabia antecipadamente que a criatura ia desobedecer, porque fez a criatura um desobediente. Porque é a imagem e semelhança dele. Eu só posso acreditar nisso. Se o mito é verdade, entre aspas, se eu sou imagem e semelhança dele, ele também é rebelde. Ele também faz de conta que não sabe. Como a gente às vezes faz com o filho, faz de conta que não está vendo, mas está sabendo de tudo, para onde o moleque foi, com quem saiu e até com quem dormiu, e faz de conta que não sabe. Deixa ele para ver até onde é que ele vai. Não é? Você não conhece a natureza de seu filho? Conhece, mas há algo nele que é tão recôndito que nem o pai consegue chegar lá. Não é? Porque se a natureza nossa é divina, há uma divindade em nós que nós próprios, enquanto carnadura, não alcançamos, não chegamos lá. Não é? Porque lá dentro está ele, se somos imagem e semelhança dele. Bom, mas aí a história é muito comprida, e ia terminar hoje aqui nesse estúdio. Não há quem suporte, eu vi milhares de anos de história. E aí essa criatura termina também se tornando um criador. Criador da arte, criador da filosofia, criador da religião. Vai tudo muito bem até quando a humanidade cria a religião. Porque aí, em vez da religião unir, separou. Entende? Então, o que é que acontece do ponto de vista religioso? Se tornou um campo de batalha, onde os vários grupos religiosos se digladiam, cada um querendo ser o donatário da verdade. Não é? E aí vem depois o Filho de Deus e diz, procurareis a verdade e a verdade vos libertará. E se confundiu este conselho, esse ensinamento dele, de procurar a verdade, com faça grupo religioso, porque a verdade estará unicamente com você. Então eu pertenço ao grupo A, o meu grupo é proprietário da verdade. O seu grupo não, nem o seu, nem o dele. Quem sabe da verdade é o meu grupo. Aí, por conta disso, se constrói uma rede de relações de poder, onde um sacerdote, ou um pastor, ou um guru, ou um não sei o quê, guia um grupo, porque aquele guru sabe guiar o grupo para vivenciar a verdade. Olha que maluquice. Olha que maluquice. Então, os grupos religiosos fazem isso. Parto do meu próprio grupo, eu sou um babalorixá, sou um sacerdote. O que eu disser, meu grupo acredita. Repara que loucura, que maluquice o homem criou. E que responsabilidade, Que coisa esmagadora.
Que coisa terrível! Que coisa terrível! Então, o meu grupo é detentor de uma verdade. O seu, que é adventista, não, batista, não conhece a verdade. Então, o salvo sou eu, você não. Você do lado de lá diz, que nada, eu sou herdeiro de Jesus Cristo, eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro imolado na cruz, eu tenho um lugar reservado no reino da glória. Você que está com o demônio porque acredita numa verdade que é falsa, seus falsos deuses. Aí, quando olha para mim, já vê deuses. Eu nunca tive vários deuses. Meu grupo nunca foi politeísta. Entende? O grupo do qual eu venho nunca foi politeísta, mas para a maioria de outros religiosos eu sou um politeísta que adoro vários deuses. Na minha religião não se cultua imagens, não confundir candomblé com umbanda, que é outra coisa, não é que a umbanda seja pior, é outra coisa, porque nós somos levados sempre a comparações assim. O meu é melhor do que o seu. A marca do meu sapato, lá vem os princípios capitalistas. Né? A etiqueta da minha camisa, até minha cueca não é uma cueca qualquer. Diga aí o nome de uma cueca famosa. Zorba. Ah, é? Entende como é que é? Então, repare, nós fomos construindo campos de batalhas que cada vez mais separa a humanidade em supostas ilhas de excelência. Deus deve achar muito engraçado as criaturas dele se debatendo cá embaixo, discutindo quem é ele. Até que ponto nós chegamos do ponto de vista da filosofia. Então criamos teologias, né, para a gente dizer a gente mesmo quem é Deus. Quer dizer, neste momento, nós queremos que o maior caiba no menor. Porque se você acredita em Deus, ele é tão inacessível que não cabe na sua mente. Porque se couber na sua mente, você não é mais humano, você também é um Deus, não é? Então, você entender o que é Deus, você aproxima mal e mal de um conceito, mas a abstração é tão imensa que não cabe aqui dentro, por enquanto. Porque eu disse que nós só usamos 10% do nosso cérebro. Sabe Deus se a humanidade chegará um dia, se não se explodir antes... Mas está preparada para utilizar os outros 90, Está preparada, ele já deixou lá. A caixa está lá reservada para caber. Se nós formos inteligentes e bondosos conosco mesmo, nós chegaremos lá na nossa trajetória, chegaremos a isso. E é isso que ele quer que a gente faça. Chegue lá. Mas ele deu a nós a liberdade de dizer, se você quiser fazer, faça. Não tem mais nada a ver com isso. A caminhada é sua. Eu fico de cá aguardando por toda a eternidade, porque ele não tem tempo, né? Ele é o dono da eternidade. Essa coisa da gente medir o tempo no relógio pelo nascer e pôr do sol não é do divino. O divino deve, eu suponho, olha, repare, eu suponho que tenha outra concepção. Acredito que sim. De tempo. De Forma de tempo, tratar não o é? tempo, né? É. O que é o tempo para o divino? Não há tempo. Primeiro, não há tempo. A partir da teoria da relatividade descoberta por Einstein há mais de 100 anos, que não há mais espaço e tempo. Há o tempo e espaço. E até hoje a maioria da humanidade não sabe nem quem foi Einstein. Verdade. Então, como é que a ciência se tornará um conhecimento à disposição de todos se até hoje a maioria não sabe quem foi Einstein? Não é? Então, voltamos para a educação. Enquanto a educação não for adotada como o grande campo onde as transformações serão realizadas, a construção do futuro será feita no momento de agora, a gente não consegue trazer todo mundo para um patamar, um degrau evolutivo mais alto. Pois bem, aí chegamos à questão da afrodescendência. Por que religião afro-brasileira no Brasil? O que é que tem a ver a história do Brasil com isto? Se um dia, antes da descoberta da máquina, o homem não acreditasse que precisava comer com o suor do rosto alheio, contradizendo o Velho Testamento, não teria havido escravidão negra no Brasil. Não teria. Por que aconteceu a escravidão? Porque o Brasil nasceu como um país agrário.
Era preciso lavoura, Mão de plantar. obra. Plantar para consumir, plantar Sim. para exportar. Não tinha máquina, nem se fazia ideia do que seria a máquina. Qual era a máquina que movia o mundo? O braço. Mas o braço da burguesia? Não. Está lá, comerás o pão com o suor, e nós acrescentamos, do rosto alheio. Porque isso era muito cômodo. Aí também vem o porquê da educação ser para uma classe Privilegiada. privilegiada, Uma né? classe Porque a privilegiada. classe que não tem educação ela é uma classe ignorada. É. E ela também não sabe seus direitos, seus deveres. Porque aconteceu sua a força. Revolução Francesa e a Revolução. Aconteceram a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Porque uma classe privilegiada comia do Sim. bem bom e a cambada cá embaixo padecendo. Foi essa a origem da revolta na Rússia, que deu no que deu, e da Revolução Francesa, não é? E a- Pois bem, Só um tempo, dentro desse conceito, né, de educação e de ignorantes, a gente também vê a questão do hoje, né? Atualmente. Partindo do princípio que como é que a gente vai conseguir solucionar hoje uma situação tão complexa como essa que a gente está abordando aqui, onde existem essas divergências, como a gente vai conseguir unir? A gente vai conseguir... a solução é a educação, mas a população, né, dominante de hoje em dia, ela está sujeita a dividir o poder, no caso, o conhecimento, a educação, para ela ser nivelada, equilibrada em um só, né? É bem complexa essa pois bem. Então, Esse momento. mergulhando, tentando se aproximar dessa complexidade que você aborda e continuando o papo puxado por vocês dois mesmo. sim. Papo cabeça, quando é que chegará aos pés? Pois bem. Então, as nações poderosas daquela época, não é? Inglaterra, Holanda, Portugal, Espanha, não é? Portugal, exprimido naquela faixa de terra, precisava de outros quintais que produzissem seu alface e sua cenoura. Então precisava descobrir novas terras. E as terras foram descobertas. Mas como colonizar se não tinha máquina? Olha, ali tem uns bichos parecidos com gente mais adiante. A gente vai e pega aqueles bichos possantes, não é? De braços musculosos, e traz para plantar nossa cana, nosso café. E foram lá e foram trazendo. Foram trazendo. Não estava trazendo gente, estava trazendo bicho. Por que era considerado bicho? Porque não era cristão, não era batizado, não era branco, então não era gente. Porque para ser gente era preciso ser branco, ser cristão e ser batizado. Se não tinha esses três qualificativos, não é gente, é bicho. Então trouxeram navios e mais navios de bichos. Aham. Era essa a compreensão que a classe branca dominante de origem europeia tinha do que era um negro. Traçou um padrão, né? Só que não conseguiram ver que, apesar de pele negra, de não ser cristão e não ser batizado, era gente. Sim. Não é? Que a humanidade foi criada em sua diversidade. E aí, esses supostos bichos trazidos na condição de escravo tinham arte, tinham ciência, tinham religião e tinham filosofia. Apagaram tudo, menos esses quatro itens dos quais os negros eram portadores. Tanto assim que até hoje isso ainda perdura no imaginário de grande parte da população brasileira. Exemplo, logo que vocês me trouxeram. Não sei que maluquice deu na cabeça de vocês de trazerem um cara que, ao mesmo tempo, que é professor, é escritor, mas também é pai de santo. Reparem que nenhum a vida me meteu. Que balaio de gato. Fazia muito tempo que eu queria ter esse prazer de conhecer, balaio e aí de apareceu essa oportunidade, não oportunidade. podia perder, né? Era... Bom, por onde eu começo? A história é tão complexa. Eu começo que eu sou filho de um homem branco, católico, apostólico romano, latifundiário, coronel do cacau. Meu pai, Agenor Póvoas, herdeiro das terras do Braço do Norte, que começava de União Queimada até os limites de Pimenteira. É desse povo que eu sou descendente.
Mas minha mãe era uma negra, mulher do candomblé, empregada doméstica, analfabeta de pai, mãe, parteira, madrinha e vizinhança. Este casal se uniu até que a vida os separou. Eu sou oriundo de um lar onde nunca vi meu pai e minha mãe brigarem. Eles resolviam as diferenças deles na base da gozação, da brincadeira e da ironia, e um achava a graça do outro. Minha mãe tinha lá os colares dela, as coisas empenduradas. Ele nunca perguntou o que era aquilo. Ela, quando existiam os rituais dela, sempre na hora que ele não estava em casa, para não incomodá-lo nas suas crenças. Meu pai ia religiosamente todos os dias à igreja católica para rezar. Ele não fazia as coisas do dia a dia antes de ir à igreja e rezar. Então, eu fui inserido na igreja católica na minha pré-adolescência e adolescência também. Eu fui coroinha em Troiba, de Altar Edeum. Eu fui ajudante de celebração de missa. Pois bem, ao tempo em que me colocaram numa escola católica apostólica romana, a minha professora primária era mãe do padre e hospedeira do bispo. Repare que fizeram comigo. Mas na ausência de meu pai, minha mãe me ensinava a religião do candomblé. Aí eu fui atraído do mundo de meu pai pela leitura, que meu pai lia em português, lia em francês, lia em inglês, lia em latim, não é? Era um homem que criava um cavalo chamado Ventania, um cavalo branco, para entrar montado na casa das prostitutas. Eu sou filho deste homem. E que nunca se apartou de um revólver na pasta dele. Para onde ele ia, o revólver poderia ir sem ele, mas ele não ia sem o revólver. Não é? Era um homem que, para ele, uma garrafa de cachaça era um trago. Mas era um homem que se penteava com 2 espelhos e só usava perfume francês para ir para a roça de cacau. Então, eu sou filho deste homem exótico, meu pai, de grande memória. Enquanto isso, quando meu pai estava em casa, era retirado da cristaleira o aparelho de jantar, daquela louça de cristal e tal coisa, todo mundo vestidinho, e meu pai ensinava a colocar sempre os punhos na mesa, às vezes o antebraço, nunca os cotovelos. Então havia uma etiqueta branca à mesa. O copo de beber água não era o mesmo copo do vinho, que isso era sacrilégio. Entende? O talher do peixe não era o talher da carne, de maneira alguma. E não se esfregava o guardanapo na boca, você encostava o guardanapo cuidadosamente, meticulosamente. Senão era considerado coisa de gentalha, gente primitiva. Enquanto isso, quando meu pai saía, minha mãe se sentava no chão da cozinha com um prato na jé, botava o prato entre as pernas, amassava o feijão com os dedos, mergulhava no molho e torava na boca. Mas essa mulher me ensinou uma coisa tão fantástica da espiritualidade, sobre Deus, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o amor. Mas não era assim, venha cá que eu vou lhe ensinar. Porque eu sou oriundo do povo Nagô, então não há uma escola oficial onde um sabido ensina o ignorante. Tanto assim que no Yoruba, você só tem um verbo para o conceito de ensinar e aprender. É ensinar e ao mesmo tempo aprender. Ninguém ensina sem aprender, ninguém aprende sem ensinar. Repare que mentalidade outra, nem melhor nem pior, outra daquele povo, ou deste povo. Pois bem, então eu me criei entre esses 2 mundos. Eles nunca foram conflitantes dentro de mim. Nunca houve assim uma guerra dentro de mim para este mundo, o mundo do meu pai presta, de minha mãe não, ou vice-versa. Nunca houve isso. Foi se construindo por causa deles mesmos, da convivência dos 2, de uma maneira harmoniosa, que eu pude exercer durante muito tempo as 2 práticas sem nenhum conflito. Apenas achava a graça da minha professora primária quando ela contava os mitos bíblicos. O primeiro que ela contou, eu me lembro bem, eu estava na cartilha do povo, tinha o quê? Acho que 7 anos. E voltei para casa sorrindo, dizendo à minha mãe,
mas mamãe Dona Elvira hoje pregou uma mentira. Ela disse assim, menino, respeite sua professora, o que é isso? Foi, mamãe, ela pregou uma mentira, disse que Olorum fez o mundo em 6 dias e depois não fez mais nada, até hoje vive preguiçando. Ela disse, que conversa... Aí meu pai entrou na conversa. Que conversa é essa, menino? Ela falou essa palavra Olorum? Eu disse, não, ela falou Deus, mas não é a mesma coisa, porque Olorum é a palavra com que os nagus designam Deus, né? Que é o Deus onipotente, criador de tudo que existe, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, esse babado todo, que a gente costuma rotular Deus. Que vai ver que ele não é nada disso. Pois bem, e aí meu pai e minha mãe acharam muita graça de mim, deram muita risada do que eu estava contando, e disse, quando você crescer, você vai entender. Foi isso que disseram para mim. Quando você crescer, você vai entender. Pronto, me entregaram ao crescimento. E depois o crescimento, entre aspas, conseguiu resolver isso dentro de mim, não é? Então, quando eu me tornei consciente de mim mesmo, adulto, de pés no chão, será que foi os pés mesmo, meu Deus? Algum dia eu botei os pés no chão, devo perguntar isso a mim mesmo, mais tarde eu faço isso. Então, inevitavelmente eu era um herdeiro da cultura religiosa da minha mãe. Ascendeu, passou por cima da de meu pai, não anulou, passou por cima. Por que passou por cima? Eu passei a interpretar, a compreender, interpretar o universo e a vida sob a ótica do povo Nagô. Aquelas explicações me satisfaziam, entende? E eu não ficava perguntando por que isso, por que aquilo. Não é? Aquilo me elucidava a mim e a compreensão do outro, da vida, não é? A compreensão do que é o orixá, que nada mais é do que anjo, serafim, querubim, a mesma coisa, só muda os nomes, entende? Só muda os selos. Lá embaixo, quando você examina o conceito, é a mesma coisa. Aí o mito Nagô, o homem é criatura, quem criou foi o Deus onipotente, a mesma coisa. Conta de outra maneira, mas quando você examina, está dizendo a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão, Deus queira que eu esteja certo, que as linguagens das diversas religiões são diferentes para explicar, no fundo, a mesma coisa. Verdade. E os religiosos fizeram a confusão de propósito por uma guerra de poder, relação de poder. Mas quando você examina as religiões, a maioria, pelo menos as que eu conheço, que eu não conheço todas, é impossível, não se sabe tudo, não é? Então, elas explicam a mesma coisa, mas que o código ético, moral, religioso, basilares, construído pelo povo Nagô e trazido para o Brasil, isso até agora ainda me satisfaz. Chegou um ponto da minha adolescência que eu quis ser ateu. Achava bonito ser ateu, sabe? Ser ateu é coisa de gente inteligente. Esse negócio de acreditar em Deus é coisa de gente ignorante, gente que não lê, gente que não sabe das coisas. Eu dizia, meu Deus, me ajude a ser ateu. Pedindo a Deus. Pedindo a Deus. Pedir a Deus Pedir a Deus que me ajudasse a ser ateu. Eu tinha um colega chamado Luiz Carlos Pinto, no ginásio. Quem era Luiz Carlos Pinto? Filho da família Pinto, que era a única família comunista no meu bairro. E por isso era um povo olhado de soslaio, a interpretação era que comunista comia Criancinha. Não é? Não é isso? Pois bem. Então, Luiz Carlos Pinto chegava na porta da sala de aula e, para chocar todo mundo, gritava, viva o diabo! E todo mundo pensava que ser comunista era ser aficionado ao diabo. Eu achava aquilo lindo. Não consegui ser ateu. Havia algo dentro de mim muito mais forte que me impossibilitou deixar de acreditar na dimensão espiritual da humanidade. Não consegui. Agora é tarde. Se for possível, quem não quer mais sou eu. Entende? Não quero mais. A prática religiosa, por esse viés africano, me dá respostas. Me responde a mim mesmo quando eu pergunto quem sou eu. Entende? O que é o mundo dentro da minha limitação de homem pardo, afrodescendente,
vivendo na região Grapiúna, baiano, nordestino, sul-americano, ocidental, que são várias molduras em cima da gente. Nós já nascemos enquadrados. A liberdade, coisa nenhuma. Quem lhe dera, se você fosse livre, não teria nascido no Nordeste, teria? Teria nascido na Suíça. Rapaz. Ô, Fábio, eu tenho uma notícia agora ruim para dar. Vamos lá, chegamos ao fim. Tem uma notícia ruim. Essa notícia ruim é que, infelizmente, nosso tempo estourou Vamos lá. A gente tem muita coisa para falar ainda e o tempo estourou. Estourou, é verdade. Aí faz o seguinte, quando esfriar, eu volto e a gente continua. Eu ia chegar nesse ponto, Porque eu o senhor também- já chegou. Eu também gostei. Pois é, foi muito, muito bom. Isso remexe o baú dos ossos, não é? Então tá combinado, viu, gente? Combinado. Vamos ter o professor parte novamente dois. com a Outro gente. tempo, quando quiserem e for possível, se ainda estiver lúcido até lá, não é? Porque na vida tudo é tão incerto. Quem me ensinou isso foi uma colega minha chamada Margarida Fael. Para terminar, deixa eu contar este caso. Margarida Fael me conduzia, levava e trazia para a universidade que eu nunca dirigi. Tinha carro, mas não dirigia. Margarida Fael me dava carona. E um dia ela me falou que tinha vontade de dar um passeio na Europa e tal e coisa, lá. Eu disse, ô Margarida, e vai ser isso quando? Ela disse, eu não sei, Rui, você sabe que na vida tudo é tão incerto. Quando ela disse isso, eu tomei um choque conceitual dentro de mim. Eu sabia disso, mas não vivia isto. Aquilo bateu dentro de mim como um choque elétrico, uma onda elétrica. Eu disse, é verdade, na vida tudo incerto, inclusive desse carro que nós estamos, Margarida, se esse carro chegará ou não ao seu destino. Entende? Então, até hoje, rendo tributo à minha querida amiga, amada do coração, Margarida Cordeiro Fael. Muito bom, muito Na bom. vida tudo é tão incerto. Então, se o cosmo, o universo nos garantir uma oportunidade, nós voltaremos Com fé em e Deus. conversaremos, talvez sobre esses assuntos, ou outro, quem Sim, sabe. verdade. Outra, se a crise entre Rússia e Ucrânia Nos deixar não nesse plano. piorar. Já está Se proposto. o Covid que está voltando na China não trouxer uma nova onda mais poderosa do que as anteriores. É verdade. É verdade. Pronto. Tenho dito. Nós agradecemos, né? Dizer que hoje nós vamos encerrar, não é isso, colegas? Com um momento, né, para indicação de um livro. Um livro que vem acrescentar aí. Uma dica, né, de É esse o nosso leitura. programa de hoje, né? Os amigos também vão falar. Se vocês tivessem me dito, eu trazia algum livro meu também. Na próxima. Na próxima. Na próxima a gente vai querer. E essa próxima não vai demorar tanto, não, viu? Fábio e Diego aí, para a gente passar para agradecer, Felipe né, encerrar. mais uma vez a sua presença aqui conosco. Como eu disse anteriormente, é enriquecedor, né, para todo mundo. Eu sei que também para os nossos ouvintes também vai ser enriquecedor também, esses temas que a gente abordou aqui. A gente tem um leque de temas e de conversas aqui que a gente pode ter, né, pode trazer nosso próximo convívio aqui. Mas, de fato, agradecer, né? E foi um momento muito prazeroso estar aqui com o senhor e com os meus colegas aqui em mais um Papo Cabeça. Eu que devo agradecer a vocês. Bem, é isso aí, só reiterar o que Diego falou, o que Marcos já falou também. Agradecer ao professor, dizer que a gente aprendeu muito, né, nessa ida até a casa dele para fazer o convite. Foi uma tarde muito enriquecedora. E também aqui nessa noite de quarta-feira, portanto, na apresentação do nosso Papo Cabeça, pedir a Deus que eu quero chegar com sua lucidez aos 80 anos, porque fiquei fã do senhor mesmo, das histórias e de toda a vivência que o senhor tem, do envolvimento com a cultura da nossa região. Então, nosso muito obrigado, professor Rui. Filipão, e para encerrar, é com você. O que é que tem de dica hoje aí? Qual é o livro de hoje? E a nossa dica literária de hoje do nosso podcast Papo Cabeça é o livro Escravidão, de Laurentino Gomes. É o primeiro de uma trilogia de livros que fala sobre o processo de escravização dos povos africanos. O livro traz um apanhado histórico desde os leilões de escravos até a morte de Zumbi dos Palmares. Essa é a indicação do podcast Papo Cabeça de hoje. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau. Aí, um bom tema para o próximo.